E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma análise do nosso material. Para começar bem, vamos direto à nossa data de hoje, sexta-feira, 8 de maio. É muito bom ter a companhia de cada um de vocês para guiarmos juntos essa jornada. O nosso tema principal é o que a fonte chama de estudo adicional. E o foco aqui é inteiramente voltado para algo que vai muito além da nossa rotina, a profunda intimidade da oração. Vamos mergulhar de cabeça nesse assunto e entender como essas palavras têm o poder de transformar a nossa visão sobre a oração e, claro, como aplicar isso de um jeito bem prático no nosso dia a dia. Então, vamos lá. Sabe, quando a gente para pensar na essência do que o texto nos traz, a primeira coisa que realmente chama atenção é o verdadeiro motivo de orarmos. O material nos lembra de algo crucial. No fim das contas, a oração não é, ou pelo menos não deveria ser, uma obrigação mecânica, sabe aquela coisa de bater ponto? Na verdade, ela acontece simplesmente porque o nosso amor por Deus é tão grande que a gente não consegue não compartilhar vida com Ele. Pensa bem, a gente quer contar as vitórias, as alegrias, desabafar sobre os fardos mais pesados e as preocupações de todo o dia. É literalmente como aquele desejo incontrolável de bater um papo com o nosso melhor amigo depois de um dia super cansativo. E olha só que interessante, o próprio documento base da nossa reflexão de hoje. O texto nos faz um convite lindíssimo. Olha o que ele diz. Que o nosso coração se abra e se eleve, para que Deus possa nos propiciar um vislumbre da atmosfera celestial. Gente, isso é absolutamente fascinante. Por quê? Porque tira a oração daquela caixinha de botão de pânico ou pedido de socorro de última hora e a coloca como uma verdadeira elevação da nossa mente. É como subir para respirar. Mesmo que só por um instante, o ar puro do céu, enquanto a gente ainda está aqui, lidando com os desafios da vida na Terra. Agora, o que é muito marcante nessa parte é a metáfora que a autora apresenta. Ela diz assim: devemos nos manter tão perto de Deus que nossos pensamentos se voltem para Ele tão naturalmente quanto a flor se volta para o sol. Pense um pouco nisso. A flor não faz um esforço enorme, doloroso e consciente para se virar para a luz, né? É algo intrínseco, é um instinto dela. E o texto nos mostra exatamente isso. A nossa comunhão diária deve ser tão próxima, tão real, que diante de qualquer provação inesperada, a nossa mente busque a Deus sem precisar forçar a barra. A oração tem que ser aquele reflexo natural, o nosso instinto imediato de sobrevivência quando os ventos começam a soprar mais forte. E aí, se por acaso bater aquela hesitação na hora de compartilhar algo com Deus, achando que é um problema pequeno demais ou até bobo, tem um detalhe no nosso material que eu leio agora com muita reverência. Aquele que conta os fios de cabelo de sua cabeça não é indiferente às necessidades de seus filhos. A ideia principal aqui traz um alívio enorme para a gente. A instrução é claríssima. Nós devemos levar absolutamente tudo a Ele. As alegrias, tristezas, os temores e as preocupações. O documento nos dá a garantia essencial de que nós nunca vamos sobrecarregar a Deus nem deixá-lo cansado. Ele, de verdade, nunca está ocupado demais para nos dar ouvidos. E essa próxima ideia ilustra perfeitamente um contraste impressionante sobre quem é Deus. O texto continua nos lembrando que o coração dele, que é transbordante de amor, se comove profundamente com as nossas tristezas humanas. Agora, imagina a escala alucinante disso. Nada grande demais para ele suportar, pois é ele quem mantém os mundos e governa o universo. Pensa no tamanho desse poder. Ele é o Criador que sustenta galáxias inteiras. É uma força colossal. Contudo, esse mesmíssimo ser que rege a complexidade do universo tem um coração de pai. Um coração que é tocado de perto pela nossa dor e que está pronto para nos ajudar com cada pequeno detalhe que perturba a nossa mente. E isso, pessoal, nos leva a um detalhe teológico tão profundo que chega a arrepiar. O material atesta que as relações entre Deus e cada pessoa são tão particulares e plenas que é como se não houvesse nenhuma outra por quem tivesse dado seu filho amado. É muito forte. Isso significa que não tem um só capítulo da nossa história que seja sombrio demais para Deus ler. Não existe complicação que ele não possa resolver e nenhuma calamidade passa batida. Na verdade, o cuidado dele é tão, mas tão focado que é como se cada um de nós fosse um único ser humano existente. É uma atenção exclusiva, redentora e totalmente particular direcionada a cada indivíduo. É uma atenção exclusiva, redentora e totalmente particular direcionada a cada indivíduo. Bom, chegando na parte prática, o documento levanta uma questão que exige da gente uma escolha de perspectiva. A oração tem sido uma experiência maravilhosa ou um peso na rotina? E olha, depois de avaliar todas essas promessas incríveis que a gente acabou de dissecar, a ideia de um Deus que não se cansa de ouvir, que cuida dos mínimos detalhes e que só quer o nosso alívio, fica muito claro por que a comunhão deve ser de longe a experiência mais maravilhosa da nossa jornada e nunca mais uma obrigação pesada para carregar nas costas.
Isso nos conduz de um jeito bem natural para a segunda reflexão do nosso guia. E aqui vale a pena a gente parar um segundinho, respirar e pensar. Qual pensamento, qual frase específica dessas citações calou mais fundo agora? Foi a imagem reconfortante da flor se voltando para o sol com toda a naturalidade? Ou será que foi a certeza matemática, digamos assim, de que ele conta cada fio de cabelo da nossa cabeça? Tirar um tempinho para internalizar qual aspecto mais combina com as nossas próprias lutas e alegrias de hoje é o que faz essa nossa análise deixar de ser só teoria e virar algo verdadeiramente transformador para a mente. Aí a gente avança para a terceira pergunta, que nos desafia a olhar para grandes figuras da Bíblia para fazermos uma autoavaliação. Com qual desses modelos nós mais nos identificamos em termos de vida de oração? Seria com Daniel? O texto bíblico, lá em Daniel capítulo 6, versículo 10, conta que ele 3 vezes ao dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus. Era uma comunhão firme, mesmo com toda a pressão de um império. Ou talvez a identificação seja com Enoque. Lá em Gênesis 5, versículo 24, diz simplesmente que andou Enoque com Deus, aquela comunhão contínua na rotina. Ou quem sabe com Moisés, Êxodo 33, versículo 11, relata algo lindo. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com o seu amigo. Entender esses perfis bíblicos ajuda demais a gente a avaliar e fortalecer o nosso próprio hábito de conversar com Deus. E assim, a gente chega ao final da nossa exploração de hoje, deixando no ar um pensamento bem provocativo para acompanhar o resto do dia. Nós vimos, direto da nossa fonte, a grandeza de um Deus que rege o cosmos inteiro, mas que também aguarda ansiosamente por intimidade e honestidade de cada um de nós. Então, a grande reflexão é a seguinte: se o próprio governante absoluto do universo está totalmente pronto, sem pressa nenhuma e disposto a nos ouvir com toda a atenção do mundo agora, o que é que nós vamos decidir entregar nas mãos dele hoje? Fica essa pergunta para ecoar na mente e guiar as nossas ações daqui para frente. Muito obrigado a todos que acompanharam mais esse estudo. Até a próxima, pessoal!